A obesidade altera a eficácia dos anticoncepcionais? E aí meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó, esse é meu canal sobre saúde da mulher e aqui vocês vão aprender tudo que você tem que saber sobre todos os assuntos femininos. E aí, doutor, a obesidade interfere na eficácia do meu anticoncepcional? A obesidade, meninas, ela pode alterar a forma como alguns medicamentos são absorvidos pelo nosso organismo, incluindo as pílulas, né? Que eu sempre falo, a pílula você pega, você toma, ela é absorvida, ela cai na sua corrente sanguínea, ela passa por um metabolismo de primeira passagem, é distribuído pelo corpo para depois agir lá no útero. E nesse caminho todo, ela pode sofrer ação hormonal, pode sofrer ação intestinal, pode sofrer ação local, ou seja, tem muita coisa aí para mexer com a pílula. E por que pensar em contracepção nesse caso? A gente sabe que a gravidez e o puerpério aumentam muito o risco de trombose nas mulheres obesas. Na verdade, a obesidade ela já entra como um fator de risco para trombose. É aquele tijolinho que eu sempre falo para vocês, que você vai somando e tudo isso vai aumentando o risco da mulher fazer trombose. A obesidade está nesses tijolinhos, a gravidez faz parte também desses tijolinhos, o puerpério muito mais. Então o ideal é que mulheres obesas usem um anticoncepcional muito eficaz. Porque elas têm que pensar muito bem antes de engravidar. Na verdade, elas têm que se programar para engravidar. É ideal que ela perca peso, é ideal que ela faça exercício, que ela controle seus hormônios. Se ela tiver hormônio da tireoide aumentado, se ela tiver diabetes também alterado, o ideal é que ela engravide com tudo isso ok. E uma gravidez indesejada não pode acontecer nesses casos. E para essas mulheres que precisam ter um cuidado redobrado com a gravidez, existem os LARCs, os métodos contraceptivos de longa duração, como por exemplo o DIU hormonal, o DIU de cobre, o implante hormonal subcutâneo, que além deles não terem riscos cardiovasculares, além deles serem até 20 vezes mais eficazes do que os outros anticoncepcionais, além deles não aumentarem o risco de trombose, além deles não impactarem no peso, é um método muito escolhido por mulheres que estão acima do peso. Mas já que estamos falando de obesidade e a sua relação com o anticoncepcional, e as pacientes que passaram por uma cirurgia bariátrica? Essas pacientes também precisam de uma atenção muito especial. A perda de peso depois da cirurgia, ela é muito boa para o ciclo menstrual feminino. Ela ajuda a regular o ciclo menstrual. Aquela mulher que tinha uma menstruação irregular, depois que emagrece, depois que faz uma cirurgia bariátrica, vai começar a experimentar uma melhora do seu ciclo menstrual, da sua regularidade menstrual, porque eu sempre falo que os hormônios são convertidos perifericamente, uma conversão periférica dos hormônios na gordura. Perdendo gordura, você vai ter menos conversão periférica, você vai ter mais regularidade menstrual. E claro, isso também vai ajudar na fertilidade da mulher. Tem um consenso na medicina que fala que as mulheres que passaram por uma cirurgia bariátrica devem evitar a gravidez nos próximos 1 a 2 anos, ou seja, 12 a 24 meses. Por isso, elas precisam de uma contracepção de longo prazo e eficaz. Métodos como pílula, adesivo, anel vaginal, o ideal é que a paciente que passou por uma cirurgia bariátrica tente optar por alguma coisa mais eficaz do que esses daí. Por exemplo, as pílulas anticoncepcionais, dependendo da técnica cirúrgica que o médico usou para fazer a bariátrica da paciente, as pílulas anticoncepcionais podem ter uma ação diminuída. Eu sempre falo que as pílulas anticoncepcionais, elas são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Se uma paciente tiver com uma absorção prejudicada, ela pode ter uma dificuldade para absorver também a pílula anticoncepcional e a ação das pílulas anticoncepcionais podem ser prejudicadas. Por isso, os médicos que fazem as cirurgias bariátricas sempre orientam as pacientes a tentar fazer um método de longa duração, um método que ela não vai esquecer, um método que tem menos risco. Por isso, eles indicam os LARCs. O DIU de cobre, o DIU hormonal, o implante subcutâneo, com a ressalva de que o DIU de cobre tem que ser usado com um certo cuidado nesse momento, porque algumas pacientes começam a apresentar anemia depois da cirurgia bariátrica, ou seja, a paciente estava acostumada a comer tanto e agora ela come 1/3 daquilo, ela já começa a apresentar uma anemia. E lembra que eu sempre falo que o DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual da paciente? Então imagina uma mulher que já tem um ciclo menstrual de 7 dias.
Aí ela coloca o DIU de cobre depois da bariátrica. Em vez de ter um fluxo de 7 dias, ela vai ter um fluxo de 10 dias. E para piorar, ela está comendo menos na sua alimentação, menos carboidrato, menos ferro, ela está se alimentando de uma maneira diferente do que ela se alimentava antes. Ou seja, está sangrando mais, se alimentando menos, aí ela vai ter uma anemia muito mais grave. Então, mulherada, obesidade, cirurgia bariátrica, sempre consulte o seu ginecologista, consulte o seu médico para saber o que é melhor para você. Se vocês gostaram dessas dicas sobre os métodos contraceptivos de longa duração, eu vou deixar aqui embaixo o link do site www.anticoncepcionaldlp.com.br, que lá você vai encontrar muito mais informação sobre isso. E as minhas redes sociais também estão aqui embaixo, que lá você também vai encontrar muito mais informação sobre esse e outros assuntos. E vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima.